Estamos lendo trechos do primeiro e segundo livro de Samuel, que descrevem o reinado de Saul, a transição do período dos juízes para o primeiro governo monárquico em Israel, segundo a Bíblia, para o governo, o reino de Davi. E justamente o primeiro livro de Samuel termina com a narração da morte de Saul. O segundo livro de Samuel, que é o que nós estamos lendo aqui, no seu início, parte da morte de Saul. O trecho que a liturgia nos apresenta hoje tem algumas importantes complicações que nós precisamos, sobretudo na leitura contemporânea da Bíblia, esclarecer. Por exemplo, eu queria até começar com isso para tirar logo esse assunto da frente. Essa frase de Davi, quando ele diz: choro por ti, meu irmão Jonatas, tu me eras tão querido, tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. Hoje se faz uma leitura anacrônica desse texto, impondo sobre ele uma carga de sexualidade que não havia no texto bíblico. Hoje, inclusive, existe a leitura ideológica da Bíblia, por exemplo, a leitura feita por membros do movimento LGBT, que querem enxergar em Jonatas e Davi uma relação entre dois homens que, na verdade, não aconteceu. Essa leitura, ela tenta explorar a imaginação nossa, porque quando nós lemos aqui: tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres, com a malícia do homem contemporâneo, isso pode assumir uma tonalidade um pouco suspeita. Mas não tem nada a ver com isso. O texto bíblico foi escrito num outro tempo, numa cultura que valorizava muito a aliança. O que é a aliança? A aliança é um pacto. Um pacto entre duas pessoas. Um pacto muito forte. Inclusive, o tipo de aliança mais forte que o Antigo Testamento conhece é a aliança de sangue, que é quando duas pessoas, fazendo aliança, são consideradas como se fossem uma a extensão da outra. Então, a aliança era feita mediante ritos. Esses ritos eram muito pertinentes àquela cultura. Por exemplo, a troca das vestes, a troca das armas, a troca do nome, a cicatriz da aliança, a árvore memorial, o sacrifício da aliança, os termos da aliança, enfim, todos os ritos que constituíam uma aliança. E, pela aliança, duas pessoas se tornavam como que uma representação da outra. Ou seja, uma tem direito a tudo que a outra pessoa tem. O que o texto bíblico está querendo assinalar quando coloca uma aliança entre Jonatas e Davi? Porque é isso que acontece. Nós vemos no primeiro livro de Samuel que Jonatas conhece Davi, o espírito de Jonatas se une a Davi, os dois estabelecem uma aliança, um pacto, e, inclusive, fazem essa cerimônia, a troca das vestes, a troca das armas, etc. O que a Bíblia está querendo dizer aqui?
Ela está querendo dizer que o reinado de Davi é legítimo. Ou seja, Davi não é um aventureiro que roubou o trono de Saul. Davi, por causa da aliança, tinha, por assim dizer, direito à sucessão. Isso por dois caminhos. Em primeiro lugar, porque era genro de Saul, uma vez que era casado com Micol, filha de Saul, que lhe é dado em casamento depois que ele mata o gigante Golias. E também por causa do direito concedido pela aliança feita com Jonatas. Esse direito é uma coisa tão séria que, tempos depois, Davi encontrará um filho de Jonatas que é paraplégico, chamado Mefibosete, e quando ele é informado que aquele era o filho de Jonatas, ele pega Mefibosete como filho seu, o leva para o seu palácio, porque pela aliança, ele tem obrigação de cuidar do filho do seu parceiro de aliança. Então, não tem nada a ver com conteúdo sexual. Aqui, o que está se falando é sobre aliança. E, no contexto do primeiro e do segundo livro de Samuel, para garantir a legitimidade de Davi na sucessão do trono de Saul. Ora, dito isso, o aspecto mais interessante a se comentar dessa leitura é o que vem antes. Eles trazem a notícia da morte de Saul e Jonatas. Vejam, Saul tentou matar Davi várias vezes. A Escritura diz que, depois que Saul recebeu a sentença do profeta Natã de que o seu reino lhe seria tirado porque ele foi desobediente, Saul teria ficado com uma espécie de paranoia. Ele meio que enlouquece. Se você lê o texto de 1 Samuel, você percebe que ele muda de personalidade, que ele tem alguns ataques do tipo de alucinação mesmo, ataques histéricos. E, como ele vê a liderança de Davi se despontando, ele tem ódio de Davi. Ele quer matar Davi, ele tenta efetivamente matar Davi várias vezes. Persegue Davi. Davi é obrigado a se juntar com um bando de andarilhos na caverna de Adulão, a fim de formar um pequeno exército, os chamados valentes de Davi, para se proteger de Saul. Ora, qual que é a reação que você espera ter por parte de Davi diante da morte do seu maior perseguidor? Seria uma reação de alívio, uma reação, se ele não fosse um homem temente a Deus, até de alegria. Acabou a perseguição, o meu perseguidor morreu, eu escapei, agora está tudo bem. No entanto, qual é a reação de Davi? O texto diz: Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as. E todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por seu filho Jonatas. O que mostra que a oração e o jejum pelos falecidos era prática aceita em Israel. E por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi disse: Tua glória, ó Israel, jaz ferida de morte sobre os teus montes, como tombaram os fortes. Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar, mais velozes que as águias, mais fortes que os leões.
filhas de Israel, chorai sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha. Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido. Tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. Como tombaram os fortes. Como pereceram as armas de guerra. O que é isso? Por que Davi se comporta desse modo? O que está acontecendo? Pois é, o nome disso é lealdade. Davi é um homem leal. A lealdade é um sentimento de honradez, de nobreza que alguém tem. É um sentimento elevado, um sentimento que só pessoas muito honestas possuem. Pessoas que dizem assim, olha, não é porque o outro é meu inimigo que eu quero o seu mal. Pelo contrário, eu vou respeitá-lo, não vou sabotá-lo. Eu tenho para com ele reconhecimento, gratidão. Lealdade é uma virtude humana fundamental, que não é muito comum hoje em dia. As pessoas perderam o senso da honradez. Antigamente, as pessoas eram mais leais. Elas chegavam para você e diziam as coisas. Elas não agiam covardemente para com você. As pessoas tinham um respeito. Mas isso, com a mentalidade revolucionária, se perdeu. Já se perdeu dentro de casa mesmo. Quando os filhos olham para os seus pais e dizem assim, eu não devo nada a vocês fizeram porque vocês quiseram. Como se os pais e os filhos estivessem em pé de igualdade. Não estão. As pessoas se traem, não cumprem a palavra dada, não têm o sentido de serem probas. O homem probo, o homem pela sua palavra de homem honrado, que cumpre o que diz, que é honesto. Hoje em dia isso se perdeu. Um amigo meu dizia que o século XX foi o século das guerras, e o século XXI, o século das trapaças. E eu estou acreditando que isso é verdade. Porque a trapaça se tornou política. Inclusive se tornou um modo de viver. Se tornou a consciência mesma das pessoas. As pessoas acham que o importante é alcançar o seu objetivo. Os meios para isso não importam. Eu, por exemplo, me lembro que alguns anos atrás se falava muito de um autor chinês chamado Sun Tzu. Escreveu um livro chamado A Arte da Guerra, que é muito usado pelas empresas. Aquele livro, francamente, é uma porcaria. Porque é uma escola de trapaça. É o poder pelo poder, é você lutar para conseguir chegar aos seus objetivos e passar por todos os cadáveres que forem necessários. Quando você pega outros autores de guerra, como por exemplo o general Karl Clausewitz, esse sim, cristão, austríaco, ali você vê o valor da honra, o valor da lealdade. Ou seja, a vida não pode ser um vale-tudo, em que a gente sai por aí se aleijando, se decepando mutuamente, simplesmente porque quer atingir um alvo. Eu trouxe aqui uma página que eu retirei da biografia de Santo Inácio Loyola, escrito pela Dorignac,
É um livro maravilhoso, mas esse trecho sempre me chamou a atenção. Diz assim, conta um momento em que Santo Inácio, antes da sua conversão, estava lutando contra o exército francês na divisa que está em Navarra. Ele, como soldado, valente, corajoso. Então diz, a artilharia redobra suas espantosas descargas contra o bastião defendido pelo nosso herói. É abatido um lanço da muralha, uma lasca de pedra fere Inácio na perna esquerda, e, ao mesmo tempo, uma bala de canhão lançada contra a muralha oposta ricocheteia e quebra-lhe a perna direita. O valente Inácio cai gloriosamente no meio dos seus soldados. Estes, desanimados com a perda do seu chefe, depõem as armas e entregam a fortaleza aos vencedores. Inácio, transportado ao quartel-general dos franceses, é ali tratado como herói, prodigalizando-se de todos os maiores cuidados. O conde de Esparra manda pedir-lhe a honra de lhe apertar a mão e de o felicitar pelo seu nobre procedimento e altos feitos. Vejam, é o exército oposto. São os inimigos do exército francês que recolhem Santo Inácio, e aqui o conde pede a honra de lhe apertar a mão e de felicitá-lo pelo seu procedimento. Dom Inácio recebe-o, mas vendo, diz-lhe, Senhor, deixaram-me a espada e, contudo, eu sou o vosso prisioneiro. Quer dizer, um prisioneiro de guerra não tem direito de levar a espada. Antes que lhe a tomassem, ele mesmo lhe a deu. Vejam que nível de sentido do dever, de honradez. Resposta, um oficial do merecimento de Vossa Excelência nunca é vencido. Lhe respondeu André de Foix. Vossa Excelência é livre e não ficará junto de nós senão o tempo indispensável para curar as suas feridas. Entretanto, aceite a minha amizade e honre-me com a sua. Da melhor vontade, senhor, lhe disse o nobre ferido, apertando-lhe a mão. E visto que a sua generosidade me trata como irmão de armas e não como prisioneiro, permita-me que lhe exprima um desejo. Fale, senhor. Dou-lhe a minha palavra de honra de que o que eu puder fazer para ser-lhe agradável, far-lhe-ei. O vice-rei de Navarra é meu parente, disse Inácio, e meu segundo pai. Ele marcha sobre Pamplona com um exército destinado a repelir-vos. Peço-vos que lhe envieis um dos seus oficiais a informá-lo de que o serdes vós, senhor da praça e da fortaleza, é sinal de que eu caí como homem de honra. Ou seja, ele não se entregou. Ele foi até o fim e caiu como um herói, como um homem de honra, diferentemente dos outros que fugiram. Continua o interlocutor, André de Foix. Como herói de honra? Como homem de honra? Não. Como herói, acrescentou o conde, abraçando cordialmente o seu novo amigo. Alguns dias depois, tendo os cirurgiões declarado que Inácio podia ser transportado sem perigo, André de Foix disse-lhe, chegou o momento de nos separarmos com grande pesar meu, mas Vossa Excelência será melhor e mais agradavelmente tratado no seio da família. Mandei preparar uma boa liteira, os soldados de Vossa Excelência o conduzirão e escoltarão. A sua gente segue-o. Todos aqueles que lhe pertencem são livres. Confesso que esta separação me é penosa e faço votos para que as nossas espadas não mais se tenham que cruzar. Desejo tanto como vós, lhe respondeu o nosso herói. Mas, se os nossos soberanos, a quem Deus guarde, se puserem em frente um do outro, não ouvirei, juro-vo-lo,
outra voz, senão a da honra e a do dever. Responde o conde: isso é digno de Vossa Excelência, e eu também espero ser fiel à divisa do rei de França. Faz o que deves, suceda o que suceder. Responde Santo Inácio: salva a honra, caro conde, para a vida e para a morte. Os dois cavaleiros abraçaram-se, e Inácio foi colocado alguns instantes depois numa liteira e levado ao castelo de Loyola, pouco distante de Pamplona. Vejam que nível de lealdade é descrito aqui nessa página. São dois exércitos inimigos, mas se admiram, veem as suas qualidades, as suas virtudes, são capazes de falar um com o outro, de estabelecer até amizade, embora estejam em frontes opostos. Lamentavelmente, nós perdemos essa capacidade. Hoje em dia vivemos num vale tudo, em que as pessoas não se importam mais com ninguém, então elas falam, elas gritam, elas vociferam, elas xingam, elas mandam indiretas, elas menosprezam, elas são ingratas, elas apunhalam pelas costas. Não há mais lealdade. Que Deus possa restaurar esse senso de nobreza em nós cristãos. E que ao invés de nos rendermos a essas baixezas revolucionárias, que nós saibamos que para nós não vale tudo. Pois um homem de valor, uma mulher de respeito, tem senso de honradez. E por isso, faz apenas aquilo que lhe é devido fazer em nome da virtude, do bem e da honra.